Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela primeira vez fazendo uma live aqui, vou deixar uma mensagem aqui para o canal do YouTube. Nunca mexi com isso e não tenho intimidade com isso. E vai ser a mesma coisa com a pregação. Um pequeno vídeo rapidinho, um ensinamento para a nossa meditação, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o versículo 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós for recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Glória a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro escrito por evangelista Lucas. Lucas, ele era gentil, convertido, o Espírito Santo o moveu a escrever a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama Deus. Nós temos que, primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus sempre em primeiro lugar. Mateus capítulo 22, versículo 37, vai dizer: Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, amará a Deus acima de todas as coisas, de qualquer coisa. Pela epístola de Paulo, sabemos que Lucas era um médico amado. Paulo, no livro de Colossenses, ele vai dizer: saudai-vos a Lucas, médico amado, e Demas. 500 anos antes do nascimento de Jesus, antes de o Senhor Jesus Cristo ele nascer, ele vir à Terra, o profeta Zacarias ele havia profetizado acerca da vinda do Senhor Jesus, antes mesmo dele nascer, 500 anos antes do Senhor nascer. Que vai dizer no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, vai dizer: alegrar-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Ou seja, aqui Zacarias está profetizando a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Senhor, quando ele for entrar na entrada triunfal de Jerusalém, e montado no jumentinho, fala acerca da humildade. Ou seja, nós temos que aprender que o evangélico é para o humilde, para ser humilde. Nós não podemos querer ser mais do que o outro, querer ser mais do que o próximo. Ninguém é maior que ninguém no reino do céu, ninguém é maior. Que Jesus Cristo falou: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E essa profecia, ela vai estar relatada no livro de Mateus, que vai Jesus, quando no capítulo Mateus capítulo 21, versículo 1, quando Jesus ele vai chegar até Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus então ele vai descer em direção a Jerusalém. E quando ele vai em direção a Jerusalém para chegar no templo, Jesus então ele vai enviar 2 discípulos adiante dele. Ele vai chegar para esses 2 discípulos e vai dizer: olha, ide a Jerusalém, ide adiante da cidade, está diante de vós. Ali acharei um jumentinho preso, desprendei-o e traz. E se alguém perguntar o que fazer, vocês vão dizer: o Senhor precisa dele.
E aqueles 2 discípulos foram à frente, foram adiante, e entrando na cidade, eles encontraram o jumentinho preso. Ali eles desprenderam aquele jumentinho, e alguém ali perguntou: o que vocês estão fazendo aí? E eles responderam conforme o Senhor tinha falado para ele: o Senhor precisa dele. Então eles trouxeram aquele jumentinho, levaram até Jesus. Jesus ele monta no jumentinho, e quando Jesus ele vai entrando dentro de Jerusalém, as pessoas começaram a jogar as vestes no caminho. E Jesus ia passando, as pessoas jogando a veste. Outros jogavam ramo de galho, e enchia ramo de galho, e Jesus ia passando. Outros enchiam de veste, Jesus ia passando, o que eles tinham na mão, ele ia jogando. E Jesus ele pega, ele entra dentro de Jerusalém, cumprindo-se a profecia de Zacarias, que já havia profetizado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E aí uma multidão na frente e uma multidão atrás. E eles clamavam, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E eles começavam a clamar: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ali o povo, a multidão, estava exaltando Jesus Cristo. Aleluia, exaltando. Ele estava reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, era realmente o Filho de Deus. Em Atos capítulo 1, ali que nós lemos ali no versículo, quando os 2 varões eles chegam, eles encontram os discípulos olhando para cima. E Jesus já havia subido, as nuvens o receberam, e os discípulos ficaram ali admirados, olhando para cima, que Jesus foi subindo e sumiu nas nuvens. E eles, 2 discípulos, falaram para aqueles discípulos: varões galileus, o que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, foi recebido nas nuvens, da mesma forma ele voltará. E os discípulos ali saíram dali. E Jesus Cristo havia nascido de uma virgem, cumprindo-se todos os mandamentos, cumprindo todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Jesus ele fundou o seu reino, ali o seu ministério com poder, com honra, com glória. Morreu na cruz, cumprindo toda a justiça de Deus, ressuscitando no 3º dia. E ficou 40 dias na terra, com o corpo glorificado, ensinando, ali, discipulando, e antes da sua subida, ele deixou uma missão aos discípulos, a tarefa da grande comissão, e faz uma promessa aos discípulos: recebereis o poder, a virtude, e sereis minha testemunha. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então esses discípulos ali, eles receberam ali um ensinamento, eles receberam ali também uma ordem de Jesus, que era para eles ficar em Jerusalém. Muitas vezes a pessoa não quer ficar onde Deus manda ela ficar. Muitas vezes a pessoa não quer ir aonde Deus manda ela ir. Muitas vezes a pessoa não quer receber aquilo que Deus coloca nas mãos dela. Muitas vezes a pessoa, ela ignora a voz de Deus. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que os discípulos ficaram em Jerusalém esperando a promessa. E ocorreu a descida do Espírito Santo na festa do Pentecostes. O que era Pentecostes? No dia do Pentecostes veio o Espírito Santo, e ali todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo, cada um falava em línguas. E a festa do Pentecostes, ela ocorre 50 dias após a festa da Páscoa.
50 dias após a festa da Páscoa, que era uma festa que celebrava as primeiras frutos, as primeiras primícias da colheita. Nesse período dessa festa judaica, Pentecoste, é onde o Espírito Santo descia e ali iniciava as primeiras conversões, as primeiras almas ao Senhor. Zacarias 14, 4. Há uma profecia tremenda da parte do Senhor. E está escrito assim em Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, Zacarias está aqui profetizando a vinda de Cristo naquele dia. E quando o Senhor vier, ele vai descer ali no Monte das Oliveiras, os seus pés vão estar em cima do Monte da Oliveira, e ali vai abrir assim uma fenda no Monte das Oliveiras. Vai abrir uma brecha, o Monte das Oliveiras vai se partir em dois, uma metade. Ela vai para o oriente e a outra metade ela vai para o ocidente, ela vai se abrir. Vai abrir um vão no meio direto, e o monte vai se abrir, uma metade para o oriente e outra metade para o ocidente. E a Bíblia vai dizer que vai haver um vale muito grande nesse local ali onde Jesus vai pisar. Esse vale, uma metade desse vale, ela vai para o norte e a outra metade ela vai para o sul. Ou seja, o oriente e o ocidente, o norte e o sul. Ou seja, e ali o povo de Deus, o povo judeus, que nesse tempo, eles vão estar em uma grande agonia, numa grande angústia, aonde as nações, elas vão guerrear contra os judeus. Eles vão invadir Jerusalém, eles vão atacar a cidade santa, e o povo vai ficar numa grande amargura, e eles vão reconhecer que eles foram culpados da morte de Cristo. E eles então vão pedir perdão a Deus, vão pedir misericórdia a Deus, eles vão clamar com o coração, partir do coração de verdade, vão fazer um verdadeiro clamor. E Deus então ele vai escutar, é onde que Deus vai fazer o que? Esse monte abrir, e vai fazer um vale nesse local, aonde metade vai para o norte, outra metade vai para o sul, vai ser um grande vale, aonde os judeus vão passar por ali e vão se salvar. Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 até o versículo 3, há uma profecia de Ezequiel sobre o portão dourado, esse portão por onde Jesus passou na entrada triunfal para Jerusalém. E Ezequiel vai dizer, e disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não abrirá, e ninguém entrará porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso estará fechada. Então a profecia de Ezequiel que essa porta, esse portão dourado, ela vai estar fechada. Ela vai estar fechada. Mas como é que esse portão ela se fechou? Vamos entender aqui a passagem bíblica. Há uma profecia que Jesus vai passar por esse portão dourado. Da mesma forma que ele subiu, da mesma forma ele vai descer. E ele descendo, ele vai descer o Monte das Oliveiras e vai entrar pelo portão dourado da cidade de Jerusalém, do Muro de Jerusalém. O portão ele foi fechado no ano 810 pelos muçulmanos. E com a chegada dos cruzados, que eram cristãos, ele vem e reabre o portão no ano 1102. Pouco tempo depois, os muçulmanos reconquistam a cidade de Jerusalém, e o próprio Saladino ele vai
largar o portão, lacrar o portão. Ele fica mais alguns séculos fechado, o portão fica mais alguns séculos fechado, até que no sultão Solimão, o Magnífico, reconstrói as muralhas em 1535 e os portões mantém abertos. E ele vai manter os portões abertos, mas por pouco tempo ele muda de ideia e desiste e fecha os portões e sela. Além de ele fechar, ele selou. E de lá para cá, nunca mais esse portão dourado foi aberto. Então ele cumpriu aquilo que o profeta Ezequiel falou, que pelo esse portão passou o Senhor, mas ia se fechar e permanecer fechado, até que entre nele o príncipe, ou seja, aonde o Senhor vai entrar. E hoje os muçulmanos, além de fechar, lacrar esse portão, o que os muçulmanos fizeram? Eles ali então colocaram ali, fizeram ali um cemitério. Por que eles fizeram um cemitério? Porque eles sabiam da profecia, que Jesus Cristo ia passar por ali. Então os muçulmanos ali, eles lacraram para que o profeta nenhum passasse, para que ninguém lhe passasse, nem Jesus Cristo, ninguém passasse, eles vão e selam. Mas a palavra de Deus, ela nunca erra e nunca errou. Jesus, como a palavra diz que Jesus Cristo vai passar por ali, nada vai impedir que Jesus Cristo passe e a profecia se cumpra. Ou seja, eles colocaram ali aquele cemitério ali, porque os sacerdotes não podiam passar no meio do cemitério, a não ser que o sacerdote fizesse ali o cumprimento da lei, que se purificasse para que eles podiam então passar. Tinha que então passar por um processo da purificação da lei para poder passar no cemitério. E esse lugar onde fizeram o cemitério, esse portão dourado, é onde passava ali o bode expiatório para poder expiar o pecado do povo. Eram 2 bodes que eram sacrificados, um era para o Senhor e o outro bode era o bode iniciatório, que levava os pecados do povo. Ali o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça desse bode iniciatório e levava esse bode, então, passava pelo portão dourado e levava ele para um deserto, e no deserto ele era sacrificado. E assim, então, orava a Deus, o sacerdote orava a Deus pelo pecado dos povos, e o povo, então, ele recebia o perdão dos seus pecados. E por ali, pelo esse portão também, passava também as cinzas do sacrifício. Então, tirava-se a cinza do sacrifício, passava por esse portão, e levava então esse portão num campo, num lugar limpo, e ali jogavam as cinzas. E por esse portão também entrava a novilha vermelha, entrava por esse portão. E aqui nós vemos que o portão ele está selado. E a profecia está dizendo que, a profecia a qual o profeta Ezequiel profetiza, dizendo que o Senhor passará por esse portão, ele vai se abrir no dia, naquele grande dia. E nós cremos que Jesus já vai passar por ali. Nós temos que ficar muito atento às profecias que está acontecendo aí para fora, que está acontecendo em Israel. Essas guerras que estão acontecendo lá fora, isso interessa muita gente, entendeu? Tem muitos cristãos que não dá nem importância para o que está acontecendo, porque não conhece a Sagrada Escritura. Então, quando fala de Israel, ele muda de canal, não quer saber o que de guerra, não quer saber o que está acontecendo, mas nós temos que estar muito atento, muito ligado. As profecias estão aí, os sinais estão aí, as pessoas estão dando mais crédito à palavra de Deus. Nós temos visto as pessoas escutam a palavra entra no ouvido, sai no outro. Você fala, ele profetiza, você prega, você ensina, mas as pessoas não dão crédito, não escutam. Mas vai chegar um dia que eles vão querer escutar.
Vai chegar um dia que eles vão querer dar crédito, mas pode ser tarde demais. Nós temos visto aí que a enfermidade tem levado muita gente, tem muita gente morrendo de câncer, tem muitas doenças aí acontecendo aí, e as pessoas não estão se atentando, entendeu? O que está acontecendo em suas voltas, né? Muitas pessoas desesperadas, pessoas tentando se matar, há muito egoísmo, entendeu? Há muito, como eu vou dizer assim, as pessoas pensando em si, esquecendo do próximo, um matando, tá matando o outro por coisa boba, muita covardia, é muito engano, é muito roubo, entendeu? As pessoas estão cada vez mais loucas, as pessoas estão cada vez mais sem noção do que estão fazendo. Alguns tempos atrás não era assim. Então, vigie, tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo está à porta. É melhor que a gente não fique quando o Senhor vier, porque grande vai ser a ira de Deus sobre a face da terra e muitos não vão suportar. Muitos não vão suportar o que está por vir. E assim, eu deixo essa live, não estou acostumado a fazer live. É totalmente diferente de pregar. Fiz um negócio aqui rápido aqui. Entendeu? Quem sabe um dia eu vou acostumando e aprendo a falar com firmeza, né? Se mais seguro. E assim, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.